Boa noite, meu querido. Boa noite, doutor Moraes. Prazer estar aqui contigo no seu estúdio. Muito legal, toda a sua aparelhagem aqui. Fiquei impressionado, parabéns. A gente se sente lisonjeado ouvindo isso e principalmente de ti, pessoa que a gente tem uma grande admiração e falo isso para todas as pessoas que vêm aqui. Quem está aqui na minha frente tem meu coração, minha admiração de verdade. Não conheço tanto quanto gostaria o convidado e contigo também não conheço tanto quanto eu gostaria a ti, mas que a vida nos oportunize nos encontrar mais para te conhecer realmente como pessoa, porque lembro de uma visita que fui fazer no teu escritório, Dr. Célio, e que quando eu cheguei lá, parecia que eu estava em Roma. Meu Deus! Imagina. Leonardo do céu. Eu disse assim, o que esse cara tá fazendo em São João, meu? Isso aqui é escritório, no mínimo Florianópolis, para não dizer São Paulo, Bondade algo. sua. Ah, mas é a mais pura verdade. E lembro que saí de lá e repeti esse discurso para alguns colegas. Cara, olha, encantador. E a sala de reunião, cara? Meu Deus do céu, aquela sala, não reunião, uma sala de aula. Uma sala de aula. Aham. Toda a estrutura para realmente permitir que São João, com o teu escritório, tenha a situação de oferecer àquele que é teu cliente, o empresário daqui, outros empresários, realmente a estrutura que um empresário de grande porte precisa. Então, registrado aí o meu agradecimento em nome dos batistenses por ter vindo para cá e apostado de um modo tão grande, diria assim, no nosso município. Tá? Parabéns, tá? Parabéns. Muito obrigado. Você sabia que quando eu fui montar aquele escritório, fiz o projeto, algumas pessoas viram, falaram assim, cara, você é maluco, você vai investir isso aqui em São Mas eu João? pensei a mesma coisa. Não foi só eles. Você tinha que investir isso na capital. E falaram para mim assim também, olha, vai ficar tão chique que o colono, ele vai ter muita vergonha de entrar no seu escritório, né? Então, algumas pessoas... Só que depois eu percebi que outros colegas, né, por inspiração também, acabaram fazendo reformas nos seus escritórios, melhorando o padrão. Então, acho que todos ganharam. E hoje, quem vai no escritório, ele sente o conforto, né? E vai fazer o que você disse aí. Em vez da pessoa, o empresário daqui, buscar um escritório de ponta lá da capital, né, é trazer a estrutura que tem nesses escritórios para a cidade para que ele possa sentir cômodo, né? E essa foi a ideia. E acredito que a gente acertou e o resultado não poderia ser melhor. Não tenho nenhum arrependimento de ter investido nesse projeto aqui na cidade. A cidade é carente, ela merece, né? A área do direito empresarial, direito tributário, que é as áreas que atuamos aqui, Mas o né? que impulsionou o doutor, em especial, vir aqui para São João, doutor Célio? Então, é uma longa história, né? O meu amor por São João Batista. Em 2008, tá? Quando eu comecei com os meus primeiros clientes aqui, o que fez com que me chamou a atenção são as indústrias do setor calçadista, né? E percebi que grandes indústrias que tem aqui na cidade. E quando você fala de direito empresarial, você tem que ir atrás de empresas de médio porte, que tenha condições de pagar uma assessoria jurídica, né? E logo no início eu consegui fechar contratos aqui na cidade, de tal modo que a maior carteira de clientes do nosso escritório era aqui. E nós tínhamos escritório em Itapema e tínhamos que vir atender os clientes aqui. E aí nós falamos, que tal a gente investir em São João Batista e levar essa estrutura para lá e ficar mais próximo dos nossos clientes? Então decidimos montar o escritório aqui. Depois, com o passar do tempo, a gente acabou fechando a unidade de Itapema e Olha só. mantivemos o escritório somente aqui em São João. Sim. E o bacana é que quando nós temos a situação de um fortalecimento em determinada região, ainda em que pese existir hoje o discurso de que a internet ele é o futuro, a internet ele é o presente, ainda o meu coração ele fica um tanto quanto batendo mais forte quando eu penso que a indicação ela ainda tem uma grande força quando ela é levada de cliente a cliente. Então, numa cidade que está crescendo com grandes empresários, um número expressivo de indústria,
grande chance de, se tu está lá enquanto empreendedor, tu crescer também com a situação da cidade. E tenho certeza, isso, se já não aconteceu, né, vai certamente acontecer, né, com o seu escritório, né? Acredito que já tá acontecendo, né? Se já não aconteceu, né? Então, registrado aqui que o boca a boca realmente ele ainda acho que é o carro-chefe, né? Na situação da grande maioria dos escritórios, sobretudo do cliente de um ticket um pouco maior, né? E daí aqui vem a situação da importância do nosso diálogo e o que dizia hoje num vídeo que fiz de meio-dia, né? Que tem coisas que são extremamente importantes e que, se tu nos permite, nós partilharmos aqui nesse diálogo, né? Que é como a gente construir essa autoridade que tu construiu, né, doutor Célio, a ponto de ser contratado por um cliente de um nível diferenciado. Se nos permite contar um pouquinho aí e partilhar de alguma estratégia que tu utiliza, doutor Célio, de como a gente construir a autoridade enquanto jovem advogado, a fim de permitir que empresários, na grande maioria, contratem, né, um jovem advogado. Vamos lá, eu acho assim, doutor Moraes, primeiro, o jovem advogado, seria importante ele encostar num escritório que tenha as características que parecem um pouco, né, com aquilo que ele está buscando, principalmente nas áreas de atuação. Veja bem, eu quero atuar na área de direito empresarial. Se ele for aventurar ele sozinho, bater de porta em porta, ou buscar esses clientes, talvez ele leve um tempo, tá, para construir essa autoridade. O que eu fiz no início de carreira, que fica uma grande sacada aí para os jovens advogados, nossos ouvintes, né? Eu fui trabalhar num grande escritório. E esse escritório, ele fez a recuperação judicial na época daquele grupo Transbrasil, Varig, né? Uhum. E o Dr. Edson Freitas, tá? Eu tenho muita admiração e carinho por ele. Ele me deu uma oportunidade. Ele abriu as portas do escritório dele, eu fui trabalhar com ele, né, como advogado, primeira experiência, e fiquei 4 anos antes de lançar a carreira solo. E ali eu aprendi, de fato, a cuidar de processo, a manejar um processo, a audiência, técnicas, e eu colei nele e fui aprender. Então, às vezes, o advogado ele sai despreparado, às vezes não fez estágio no escritório, ele já sai e lança logo, né, no mercado sem essa preparação e começa a ter derrotas, né, a ter insucesso, e aí ele depois começa a ter problemas na carreira. Então, primeiro, trabalhe num grande escritório, um escritório que identifica, pega, né, o fio da meada para depois lançar uma carreira solo. Então, eu diria que isso foi o início da minha carreira e eu tive sucesso porque eu fui humilde. Tá? Uhum. Vou contar uma história aqui que aconteceu e que eu fui lá na minha sala, depois eu chorei. O Dr. Edson, tomara que não esteja ouvindo, né? Eu fiz uma petição, relevei para ele, ele olhou a minha petição e ele me embolou, tá? E jogou no lixo. Falei, isso aqui tá um lixo. E para onde ela vai? E é para onde ela vai. E jogou dentro do lixo. Para mim, doeu muito, tá? Fiquei muito magoado com aquilo, mas foi uma grande lição. Por quê? Eu passei a perceber que construir uma peça processual, a área técnica, ela tem muita importância. Não adianta você ser um grande advogado e ser um baita de um comercial, mas é a parte técnica. Você sabe, de fato, fazer uma peça? Como que é o seu raciocínio jurídico? As suas teses? Antes que eu esqueça, o doutor atualmente advoga mesmo na peça ou faz mais a situação do Hoje eu atendimento? faço revisão, faço às vezes notificação. Mas atua lá na frente do computador, fazendo a peça, Sim, realmente, algumas sim. porque tu tem o trabalho do advogado, que não deixa de ser, né? Que é o fechar contrato, que é o visitar a empresa,
E tem advogados que mais atuam nessa parte, essa parte de comunicação. E daí tem os advogados que atuam mais na parte técnica de fazer a peça. O doutor ainda atua fazendo Sim, a peça mesmo? algumas peças Aham. sim, mas a maioria das peças hoje não sou eu que faço no nosso Sim, escritório. A gente não consegue abraçar tudo, você tem sim. que também, Nichar. digamos assim, deixar que as pessoas te ajudem, porque se você quiser fazer tudo, centralizar, você acaba fazendo nada bem feito, né? Então eu priorizo hoje as audiências, atendimento ao cliente, né? Então eu fico mais nessa parte comercial e fechamento de contratos. A Perfeito. parte técnica, minha sócia, a doutora Jaqueline, que é a responsável, então, desde a controladoria, que é cuidar dos prazos processuais, para mim é a coisa mais importante no escritório, é os prazos, né? Sim. E também a confecção das peças, então fica com os advogados. Então eu participo das reuniões para discutir teses, né? As teses eu não abro mão disso. Olha, para essa situação aqui, tem um caso análogo que nós já fizemos assim. Lembra disso assim? Olha, tem uma peça lá aqui, vai lá, cliente assim, assim que nós fizemos isso. Então vou lembrar daquele caso, vou Bacana. trazer, Uhum. né? E aí a gente já ficamos assim, doutor Moraes, 3 dias, tá? 3 dias tentando encontrar uma saída para um processo. Você acredita nisso? Reunidos, enquanto nós não encontrarmos, estudando, pesquisando, um caso muito complexo, para depois a gente sair, encontrar um caminho e deu certo. Tá? A gente ficou muito feliz depois com o resultado. A gente premiou também. Quando é um desafio assim, falou: quem achar a tese e depois dá certo, o advogado ele ganha R$ 5.000 lá no nosso escritório por ele Cara, ter conseguido uma tese e aquela tese ser vencedora. Né? A gente sim. selecionou e a tese desse advogado e depois deu certo e ele recebe o prêmio. Né? Então é um Cara, desafio que que a gente bacana. lança. A gente Né? utiliza aqui no escritório, até hoje tivemos dos nossos parceiros, né, e que estão com nós, que atingiram esse contexto. E isso me deixa muito contente. A gente trabalha com a remuneração, né? E quanto mais o valor aumenta, mais a porcentagem do processo ganha também. Então, imaginemos que a pessoa ganha 5 mil por mês e ganha mais 10%. Só que se ela bateu 50 mil, não ganha o 10, ganha 15%. Se ela bateu 100 mil, não ganha o 15%, ganha 20%, até chegar ao limite de meio a meio. E já tivemos, e me alegra muito o coração, a situação de, às vezes, o parceiro, né, quem está aqui no escritório, ganha mais que o escritório. E daí, de repente, uma maneira um pouco apressada vai dizer, pô, mas como isso? Isso é resultado da excelência daquele que está com a gente. Merecimento, né? Então, isso é legal. Tem que realmente compensar pelo merecimento, pelo estudo, pela dedicação e por ter alcançado a excelência. Então, é algo bacana. A gente ainda não pensei nesse contexto de engessar o valor. Nós trabalhamos com a parte da porcentagem aumentando, mas é algo interessante da gente se pensar. Porque Uhum. daí tu traz, independentemente do resultado financeiro, tu traz ainda assim o resultado. Porque às vezes não é só a grana, né? Não é só a grana, é a decisão boa, que não traz efeitos financeiros benéficos, mas traz efeitos de credibilidade junto ao Poder Judiciário que valem muito mais do que dinheiro. Né? Exatamente. E isso é muito importante também para os profissionais que trabalham com você, porque uma vez que eles têm uma peça processual que eles confeccionaram e o Poder Judiciário acata os argumentos, imagine a satisfação pessoal desse profissional. E nós reconhecemos muito isso, porque quando nós fazemos a revisão, então as peças têm um autor, né? Tem uma autoria ali, alguém confeccionou aquela peça. Então a gente valoriza muito, a gente E tu chama, dá os tem, parabéns, tem o né? hábito de colocar no final da peça o nome de quem a fez? Não, porque a gente tem uma política no nosso escritório, porque infelizmente no direito tem rotatividade, Uhum. né? E tem estagiários também que fazem, confeccionam peças. Então as peças elas são todas feitas em nome dos sócios do escritório, né? E a gente tem feito isso justamente para que lá no futuro o cliente, às vezes que te contratou quem? Doutor
morais, né? Quando ele vê ou vai numa audiência que tem outra pessoa, às vezes eles reclamam, né? Quem confecciona é importante no nosso escritório, né? Sim. Mas a nível do cliente, que às vezes contratou o escritório, ele já não importa muito. E para um controle nosso melhor de prazos, no sistema do Astec que nós usamos, então a gente usa a minha OAB e da sócia, né? Então a gente tem feito dessa forma. Nós vinculamos, claro, só a OAB minha, e quando necessário a gente subestabelece para a audiência, né? Mas no final da peça coloca o autor, mas sem vincular a peça, né? No EPROC. Então, imaginemos que tem um rapazinho aqui, o assessor jurídico Maxwell, que ajuda a advogada que é a doutora Tamara. Ela está ali, enquanto a pessoa que confeccionou, está lá o Max, a pessoa que auxiliou, no final da peça. Mas a OAB só é minha que vincula na situação do Entendi. EPROC. Pode, Então, a gente... isso. Eu vou adotar esse método aí. Eu acho muito bacana. É legal, porque aí quando você vai lá no arquivo, você sabe quem que construiu, né? E a principalmente quando esses dias, graças à proximidade que a gente tem com alguns servidores do Poder Judiciário, alguns a gente se familiariza muito e vira quase que amigo, né, o servidor. E lembro que teve uma situação de um procedimento que o servidor ele me ligou: doutor, tu dá uma conversadinha com a pessoa que fez, tá até o nome dela no final da peça. Ou dele, né? Não vou botar nome, mas assim, o quanto é legal o cuidado que o servidor tem com o modo como a gente trabalha, né? Isso é muito legal, tem dado muito certo. Perfeito. Uma outra dúvida, e principalmente, Dr. Célio, de novo, para aquela galera que está começando, que isso lá no passado, Dr. Célio, muito me afligiu um pouco o coração. O advogado se formou agora, final do ano de 2023. Mirando abrir um escritório, início do ano de 2024. A sociedade é um caminho interessante ou um caminho solo? Partindo do pressuposto, claro que, como tu bem pontuou, a pessoa já tem uma experiência, uma bagagem, né? Trabalhou no fórum, trabalhou num escritório, tem essa experiência, né? Vamos partir do pressuposto que a pessoa tem experiência e daí vai iniciar o caminho com sócio, caminho sem sócio. Tá, eu sempre gostei muito, isso é meu perfil, trabalhar com mais pessoas, para trocar ideias, entendeu? E até para o ambiente ficar mais legal, né? Você trabalha no escritório sozinho, o dia todo ficar ali é muito monótono e solitário. Então, eu sempre tive estagiários, tive pessoas que me cercam ali. E eu gosto de trabalhar assim, num lugar que tem mais pessoas. Até porque eu também gosto de viajar. Aí, se eu trabalho sozinho, o escritório vai ficar fechado. Aí tem que ter pessoas aí para atender os clientes, né? Quando você viaja, tem que ter alguém ali para te dar suporte, dar retaguarda. Então, eu diria que esse profissional que está iniciando agora, seria importante ele buscar, primeiro, ele olha assim, qual é o meu perfil? Eu sou técnico ou eu sou comercial? Se ele for técnico, ele busca um comercial, um advogado que tem essa condição de trazer clientes para o escritório. Mas se ele for comercial, aí ele tem que buscar um parceiro técnico. Então, para começar, pelo menos com dois. Um fica numa área trazendo clientes ali, buscando, sugestão, né? amigo. E o outro na parte técnica construindo o conteúdo e cuidando dos prazos. Bacana. Daria essa dica. Hoje seria um melhor caminho, né? Te dizer que tem uma certa, não incredulidade, mas olho com um olhar muito sensível à questão envolvendo a sociedade, né? Porque nada mais é que um casamento, né? Teve um sócio, tu tem um casamento. Se um dia ter uma eventual separação, vai ter toda a situação de aqueles efeitos colaterais que tem um divórcio, quando não dá acordo, um litígio onde, se eram amigos, até acaba estragando, né? Ali inviabilizando um pouco a amizade. Nesse sentido, eu saí da faculdade
E hoje, claro, estou cada vez mais tendo esse cuidado de ouvir discursos de pessoas que têm mais experiência, que são mais sábias, têm mais conhecimento que nem tu, né, doutor Célio, para ir quebrando um pouco esse paradigma, no sentido de que vejo que ainda tenho essa ideia, né, de que a sociedade ela não é algo interessante, salvo situações em que ela se torna imprescindível. Mas se não imprescindível, o caminho da individualidade com pessoas que são parceiros é mais interessante que a sociedade, dado às vezes o risco, né? E daí ao longo da carreira, né, então, um pouquinho mais de meia década, eu aprendi duas coisas que levei para a vida, né? Que é evitar ao máximo a gente ter, se for ter, um sócio amigo e evitar ao máximo ter um parceiro amigo e evitar ao máximo, né, ter um parceiro ou um sócio que seja parente, porque daí se ter uma discussão é mais delicada do que se não fosse amigo e se não fosse parente. Mas tudo tem exceção e vale lembrar que é uma construção ao longo da vida de vivência que a gente vai fazendo e que nos faz quebrar alguns tabus, quebrar alguns paradigmas. Eu confesso a ti que cada vez mais estou pendendo a esse contexto que tu relata, de que se tu não faz bem alguma coisa e tu tem uma outra pessoa que faz isso com excelência, quando tu soma esses dois, alcançar o objetivo ele é bem mais tranquilo, né? É. Ele é bem mais tranquilo. Eu diria mais uma coisa ainda. Eu acho que a sociedade te tira um pouco da autonomia. E advogado, em si, a maioria são muito egocêntricos. E eles gostam muito de... Já é da profissão, né? De ser estrela e tal. E aí, quando você tem um sócio no escritório, começa esse egocentrismo de quem quer brilhar mais. Entendeu? E aí começam os problemas, porque um quer puxar a sardinha para o seu lado, o outro também quer reconhecimento. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Você sabe conviver como sócio? Você consegue colocar a palavra nós? Ou você é muito egocêntrico, né? Eu. Primeiro eu. Então, quando é uma sociedade, nós, nosso escritório, você tem que tirar o individualismo e você tem que reconhecer o mérito, não somente do sócio, mas da sua equipe, né? Lá no nosso escritório, a gente sempre fala assim, olha, aqui nós somos uma família, nós somos uma equipe. Quem é o patrão não sou eu, é os nossos clientes, pois eles que nos pagam. E a gente só repassa para vocês aquilo que vocês ganham. Então, nós estamos aqui todos imbuídos em servir bem os nossos clientes, que eles são o verdadeiro rei. Sim. Eles são os nossos patrões. Sim. Eles que nos contratam, pagam nossas contas. Sim. Né? Até tem uma estratégia que a gente utiliza e tem dado muito certo. Até conversava hoje de tarde com o Antônio, que trabalha com nós, fazendo os procedimentos administrativos do INSS, e dizia para ele, numa situação específica, a gente trabalha com demandas administrativas junto ao INSS, a gente trabalha com demandas administrativas junto à Receita Federal, demandas administrativas contra previdências privadas, né? E aberta, etc. Mas a questão é, temos demandas que a gente não cobra para entrar, que são as atreladas ao INSS, né? Cobra 30% e 3 salários, 40% e 3 salários, dependendo do contexto. E temos demandas que a gente cobra para fazer. Só com uma demanda, quando tu vai cobrar para fazer, o cliente, ele não te contrata, às vezes, pelo valor que ele vai pagar. Ele vai te contratar pelo valor que ele percebe que tu tem. Beleza, são profissionais de excelência, onde é que é o escritório, qual a história, etc. Nesse sentido, eu dizia para o Antônio, cara, uma das coisas que a gente tem que exaltar antes de falar o preço é o contexto da nossa história. Então, veja bem,
Quando conversando com o cliente, coloca essa situação. A gente é um escritório, nós, né? Com mais de meia década de história. Quem cuida da situação dos processos administrativos é o escritório representado pela situação. E daí sempre começar pelo outro, né? Em caso ali, pelo Moraes, pela Caroline, pelo Eduardo, por eu, Antônio. Temos, além da nossa filial, além da nossa sede aqui em São João Batista, temos uma filial também em Tijucas, estamos nos organizando para abrir uma terceira em Balneário Camboriú e temos clientes no exterior, Estados Unidos e Europa, e também temos a grande maioria, 70% dos nossos clientes são do norte do Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo. Então veja que essa história, ela é verdade, não tem nada de ficção aqui. Essa história, ela é verdade, só que se ela não contada, falando nós, não tem valor. Tem valor financeiro, mas não tem valor. E quando tu conta essa história bem desenhada, cara, a chance de fechar o contrato, ela vai lá para cima. Mas tudo parte do nós. Sim. Tudo parte do nós. Sem o nós, nada se controla. E o Dr. Moraes vai cuidar. Cara, o Dr. Moraes mal é mal consegue fazer uma coisa aqui, tirar 3, 4, 5, 6. Então tem que realmente ter equipe e dar mérito a realmente quem aí tem, né? Aproveitando o gancho, Dr. Moraes, eu nunca esqueço de um aprendizado, um curso que eu fiz lá em Brasília. Que eu sou natural de Brasília, na terra dos políticos lá, né? E nesse curso nós estudamos o núcleo de 3 palavras gregas. Inclusive esse ano eu estive na Grécia e foi muito interessante. Te acompanhei. Pô, as fotos também xaropeou, que nem diz aí, gurizada. Pô, bacana, muito legal. Eu tinha um bacana. sonho conhecer a Grécia. Sim. E a gente realizou esse sonho esse ano, foi muito legal. Que é ethos, pathos e logos. E nunca mais eu esqueci dessas palavras, tá? Eu vou passar aqui para você e para os nossos telespectadores o significado dessas 3 palavras de forma muito sucinta. A primeira delas, ethos. Ethos tem a ver com imagem. Então você deve estar sempre preocupado com a sua imagem. E o bom profissional está sempre preocupado. Como você se veste, como você se porta. E a imagem hoje tem muito valor. Por exemplo, quanto que vale a imagem, essa imagem aqui, que é projetada, né? Essa imagem aqui ela tem um patrimônio imaterial. É a marca mais desejada e valorizada do mundo. Deixa eu ver. Ah, não. Eu ia dizer é o mesma cor, mas não. O teu é azul e o meu é roxo, né? Um pouquinho diferente. E aí você percebe que essa imagem aqui ela tem um valor imensurável. Então, quanto você está agregando de valor à sua imagem? E para você saber qual é a imagem, qual é o ethos que você tem perante as pessoas que você está inserida, você tem que perguntar. Pergunta talvez para sua namorada, para sua esposa, como é o meu ethos? Como que é a imagem? Qual é a imagem que você tem? Então, as pessoas que estão mais próximas, sua equipe, ela vai te dizer. E aí você tem que dar um abraço nessa pessoa e agradecer por ela estar sendo sincera e dizer real qual é a sua imagem. Mandar uma real, né? Eu tenho essa imagem a seu respeito. E com isso, você vai poder crescer, melhorar a imagem que as pessoas têm de você. Do mesmo modo, está relacionado à empresa. A empresa também tem uma imagem que ela projeta no mercado onde ela está inserida. É forte a depender da pessoa, como eu sou. Vale R$1. Um caco! Verdade. Tem que ter coragem. Tem que ter muita humildade, né? Aquela pessoa, você não ir pra cima. Para por aí! Chega! Então, é um crescimento, né? Uma oportunidade de você crescer e tentar melhorar os seus pontos fracos, né? Sim. Tem aquela análise SWOT que fala lá daqueles 4 pontos principais, né? E a imagem está relacionada ali, o ponto fraco, o ponto forte, a oportunidade, as ameaças, né? Então, você tem que fazer com que as pessoas falam para você quem realmente você é, do ponto de vista delas. Tá? Esse é o primeiro campo. E o segundo é ethos, logos, né? E pathos. Então, logos é conhecimento. Então, quanto mais você tiver conhecimento sobre determinado objeto,
mais você é mestre, mais você tem autoridade. E na nossa profissão é assim. Por exemplo, imagine o fabricante dessa caneta aqui, Dr. Moraes. O cara que fabricou essa caneta, se ele fosse escrever sobre ela, quantas laudas você acha que ele preencheria? Pô, aí tu foi profundo, né? É, realmente. 1000 páginas? Conseguiria, né? Conseguiria, Você, conseguiria. eu, É pra 50 laudas? De jeito escrever. nenhum. 10 laudas, né? Mas olha o conhecimento que o fabricante dessa caneta ele tem sobre esse objeto. Então, quando você domina uma área e agrega conhecimento àquela área, o seu valor torna superior. Então, logos é conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem em torno de um objeto, mais autoridade, mais você pode vender esse conhecimento, porque você é autoridade. Então, por isso da importância do advogado nichar. Não adianta querer abraçar o mundo. Já viu um pedreiro que diz que ele faz telhado, que ele reboca, que ele assenta pisos? Esse cara não faz nada bem feito. Agora, quando ele fala assim, ó, eu sou azulejista, eu só trabalho com pisos, contrate-o. Ele vai ser um bom profissional, porque ele só faz isso. Na nossa E profissão como tá também é crescendo assim. essa ideia, né? E como tá Exato. crescendo. Esses dias eu contratei um profissional e ele disse assim, cara, eu só sou eletricista. Cano é com outra pessoa. Essa parte é alvenaria, só eletricista. E ponto. E tá crescendo essa ideia e eu fico muito feliz Sim, por ver isso acontecendo em todas as áreas. exato. Não só no direito, né? Desculpa só te interromper, Sim. mas agora lembrava de quando eu comecei, e não faz muito tempo, cara, 6, 7 anos atrás. Quando eu comecei há 6, 7 anos atrás, a pessoa me procurava como o advogado. Eu cheguei a ser advogado da família. Tipo, tudo que acontecia para a família, me chamavam. Ah, aconteceu uma coisa penal, trabalhista, tudo vinha aqui no escritório. Ô, doutor Moraes, depois de uns 3 anos, já comecei a ouvir falar. Tu é advogado de família? Tu é advogado trabalhista? Tu é qual advogado? E agora já tive indagações no seguinte sentido. Mas tu é especialista em direito trabalhista? Uhum, Então o futuro é agora, tá? uhum. Então, o nichar hoje, talvez eu esteja exagerando, é uma necessidade, doutor. Sim, Sério. É uma necessidade. Porque o cliente exatamente. também está vendo. Uhum. Mas me perdoa, acabei te interrompendo ali na Não, situação da linha de tranquilo, raciocínio. estamos aqui em casa, né? Aham. Mas aí eu estava falando ali sobre as 3 palavras. Então eu falei sobre ethos, né? Logos e patos, né? Então, nós falamos aqui sobre conhecimento, né? Sobre imagem, né? E nós temos a última palavra agora que é sobre emoção, né? Que é o lado emocional. Então, muitas vezes, o profissional, ele esquece que nós não somos máquinas. Os seres humanos é dotado de uma capacidade emotiva. Somos emoção. E cuidar das nossas emoções é algo muito importante. E hoje, né, essa ideia de ver a pessoa como um todo e a parte emocional e saber como você se sente diante disso, né, no seu âmbito do trabalho, como você se sente como pessoa e essa preocupação, como você está se sentindo. Então é a preocupação com o emocional da pessoa. Conseguir olhar e perceber pelos traços da pessoa. Se ela está feliz, se ela está bem, né? E tentar fazer com que a sua equipe, né, as pessoas que te cercam, realmente sintam-se bem ao seu lado. Então, essa é uma preocupação que cada vez mais as empresas estão preocupadas, estão contratando profissionais para darem uma espécie de assessoria, né, para a sua equipe, para que essas pessoas possam entregar tudo que elas podem. Porque se elas não estiverem bem emocionalmente, estiver com muitos problemas, muitos travas, ela não vai conseguir render,
né? Entregar tudo que ela tem, né? A sua capacidade. Então é muito importante cuidar da necessidade emocional. Então esse curso foi muito bom porque são 3 campos que a gente deve estar preocupado com a imagem nossa, com o conteúdo, que é o conhecimento, Inclusive e a até parte emocional. e eu penso que a parte emocional é aquela que, dentre todas elas, é o mais importante, porque não adianta nós estarmos impecável com a abotoadura, estarmos impecável com o Rolex, eu gosto mais de relógio esportivo, seja esse relógio que dá. Ah, esqueci até o nome, tem um é da Apple, né? Da Apple. Mas fato é, não adianta a gente estar impecável se a gente não estiver bem. Não adianta tu ter todo o conhecimento do mundo se tu não estiver bem consigo mesmo. Exato. A nossa paz e estar num ambiente em paz é o que nos permite viver bem, viver, caminhar nessa trajetória realmente aproveitando os momentos, né? Eu lembro de de um momento na minha vida muito trabalhei no calçado, até se formar, até o último dia. E depois, na verdade, trabalhei durante todo o curso como sapateiro, me formei, peguei a OAB, continuei ainda como sapateiro aproximadamente 1 ano, e daí depois é que abri a situação do escritório. Mas teve um momento muito interessante. O doutor já trabalhou de industriário em algum momento da vida? De sapateiro. Eu trabalhei até 6 anos atrás de industriário e tinha aí meus 28 para 29 anos quando daí abri o escritório. E até os 28 anos ali, qual que era a ideia? Tu trabalhava 2, 3 anos, pegava a rescisão e fazia uma aquisição. Então, tu trabalhava e pegava aquele valor, trabalhava 2 anos numa empresa, pegava o valor, pegava o seguro, e com aquele valor tudo junto, tu construía alguma coisa. Eu lembro das empresas que eu trabalhei mais tempo. Uma eu saí e comprei a moto, outra eu saí e comprei o carro, outra eu saí e comprei o terreno. Trabalhava 2, 3 anos, pegava a rescisão, fazia uma aquisição, porque era muito difícil fazer o guardar os valores, porque a média salarial era um pouco aquém, né? Então, guardava ali o pouquinho que dava, depois juntava com aquela bolada lá e fazia uma aquisição junto com o que guardava no final do ano de 10º e férias. E eu estava trabalhando numa empresa há determinado tempo e fazia uns 3 anos. E começou uma situação de uma espécie de assédio que depois de um tempo virou um burnout. Eu comecei a ver que eu comecei a ficar doente. E daí, na época, eu chamei o dono da empresa para fazer um acordo para mim sair e disse que eu não estava bem, né? E ele, não, vamos ver, tu é um bom funcionário, fica tranquilo, eu vou te ajudar. Cara, mas eu não estou bem. Eu estou vendo que eu não estou produzindo nem pelo que eu ganho. Foi honesto, sincero. Né? Isso. E daí foi falando, e daí teve um dia que eu levantei e fui para a empresa, pedi as contas e voltei para casa. Depois de 3 anos. Na época eu era casado, já fazia uns 9, 10 anos que era casado. E quando eu cheguei em casa, eu lembro que daí de meio-dia chegou a mãe da minha pequena na época. E eu falei para ela e quase teve fim do casamento. Porque já tinha plano, Célio, para rescisão. Mas não tem dinheiro que pague a tua paz. Não. Se talvez tivesse ficado, não sei, mais um burnout, se ele realmente não for tratado, tu não sair daquele lugar, ele te definha, tá? Sim. Burnout aí é uma das doenças do século, né? Segundo alguns pesquisadores, e se ela não bem tratada, ou tu não sair daquele ambiente que te faz mal, vai te consumir por inteiro, né? Exato. A patologia, né? Então, a importância de realmente a gente estar bem, né? Eu senti isso na pele, tá? Senti isso na pele. Hoje, a gente tenta utilizar de ferramentas para que isso esteja, né, no nosso dia a dia de labor,
Mas é sempre um aprendizado, né, o Dr. Célio? E vocês utilizam lá no escritório algum tipo de metodologia para que se consiga permitir que isso no ambiente de labor não ocorra, Dr. Célio? Porque é o grande desafio, porque assim, tem que estar em paz, tem que estar bem, beleza? Sabemos que tem que estar em paz, sabemos que está bem, mas às vezes, se tu não tem metodologia, tu não vê. Sim. Não vê, né? Eu tenho uma formação na área de coach e isso tem me ajudado bastante, né? Como profissional do coach, eu tento ensinar algumas lições para os nossos colaboradores, para a nossa equipe. E dentre elas, a gente faz um treinamento a cada 6 meses, que a gente faz uma imersão para a Caraca, nossa que equipe. bacana. E nessa imersão, a gente faz um trabalho onde você se concentra, depois você tem que escrever coisas sobre sua personalidade, sobre sua pessoa. Aí você tem que estabelecer metas para serem alcançadas em um ano, entendeu? Você tem que desdobrar essas metas e nesse treinamento nós falamos também sobre a parte emocional. E aí a gente faz palestras, muitas vezes a gente traz palestrantes, né? Tem uma psicóloga, eu sou fã dela e ela é nossa amiga, é vizinha do nosso prédio, e ela já deu alguns treinamentos, tá? Nessa parte comportamental, nessa parte emocional. Porque a gente vai atrás de profissionais que consiga realmente ajudar. A gente tem conhecimento na área de coach, mas é importante ter um psicólogo, que são pessoas que ter uma formação nessa área. E é muito importante você investir em equipe. Não somente os nossos escritórios, que trabalhamos com pessoas, mas principalmente os empresários que têm empresas, se preocuparem com a parte emocional, porque as pessoas realmente estão ficando doentes emocionalmente, né? Digamos assim. E muitas vezes até casamentos são desfeitos porque muitos homens eles conseguem dar um Mas conforto para a família, se me conseguem permite. dar tudo, mas a parte emocional deixam a desejar. Então, você entender isso e você começar a fazer um trabalho, tanto no campo familiar como com os seus colaboradores, né, os empresários com a empresa, com certeza você vai produzir um resultado, eu diria, surpreendente. Mas daí na prática, Dr. Célio, e daí eu sou um pequeno empreendedor, como aqui em São João tem vários outros, cito aqui a doutora Mara, que tem ali o escritório com um número ali de colaboradores, cito o Dr. Jaderson Sim, que tem ali o escritório com número de colaboradores, e tantos outros advogados, mas me vem na cabeça em especial a doutora Mara, pessoa que a gente tem uma grande estima e carinho. Como que se tu puder exemplificar, vocês ficam um dia parado, vão viajar, qual o custo, claro, não queremos invadir tanto a tua privacidade, né, Dr. Célio, quero deixar registrado esse ponto, mas é legal esse partilhar, porque às vezes eu, Dr. Moraes, temos aqui trabalhando 10 pessoas, às vezes a gente pensa, cara, eu nem vou atrás, gastar 10 mil reais, 20 mil reais, vou parar 3 dias. Quando tu fala imersão, porra, vamos lá pro Caribe, meu! Então, a gente, olha só, eu vou contar o que nós já fizemos falar. na prática. Uma das imersões, nós pegamos o sítio do Maicon, que é um cliente do nosso escritório, e conversamos com ele, Maicon, você empresta o sítio 3 dias para nós? Aí ele emprestou. E foi muito legal, porque nós fizemos uma trilha no riacho e a gente se divertiu muito. A gente caiu nas cachoeiras, entendeu? Então, a gente mistura um pouco de lazer com o trabalho. Aí tem uma dinâmica que a gente faz em grupo. Aí tem uma série de atividades, mas tudo muito bem organizadas e programadas nesses 3 dias de atividade. Aí a gente faz comida, aí a gente joga baralho e aí é feito esses treinamentos. O primeiro, um deles foi lá. Outro treinamento nós fizemos lá no Atlantique, né? Tem um apartamento lá e lá tem salão de festa, onde a gente descia e fazia lá embaixo o salão de festa. Depois tem mesa de sinuca, tem área de lazer. Parece um resort lá, né? Então tem toda essa estrutura nós fizemos lá. Aí nós fizemos um também no ano passado em Curitiba. Pegamos uma casa pelo Airbnb, uma casa grande que coube a equipe toda. Isso né? sempre em média 3 dias. Sim.
Sexta, sábado, domingo, né? Aí domingo a gente almoça e depois, no caso lá de Curitiba, a gente vem embora. Termina meio-dia, geralmente. Então, é sempre 3 dias. E aí lá nós saímos à noite, fomos em barzinho e escritório, banca tudo, tá? É uma experiência muito agradável, todo mundo gosta, dá boas risadas. Olha, você precisa ver como faz bem para melhorar o relacionamento interpessoal. A gente volta todo mundo muito mais amigo, muito mais brincalhão, muito mais leve. Então, são alguns exemplos do que nós já fizemos, né? Agora, o próximo treinamento, a gente está em dúvida se a gente vai para Gramado ou se a gente vai pegar um cruzeiro. A gente está fazendo os 2 orçamentos e tal, então, e a equipe escolhe. A gente também pensou na possibilidade de ir para Buenos Aires, né? E aí, alguns, mas Buenos Aires é meio longe e tal. Aí já cortou. A gente pensou também em ir para um resort que é Rio Quente Resorts, que fica em Goiás, né? Também descartaram. Aí tem essas duas possibilidades que a gente está analisando agora, se a gente vai para Gramado ou se a gente vai embarcar no cruzeiro dia 2 a dia 7 Ô, de... doutor, ô Leonardo, dá até vontade de trabalhar lá, né? Vou trabalhar lá, né? Vamos para lá, vamos montar lá, cabe, sempre cabe mais um, vamos para lá, vamos trabalhar juntos. Cara, Tá? que bacana de ouvir, que bacana de ouvir. E essa acaba sendo trabalhar uma experiência que leva pra vida, né? Sim, Leva pra vida, né? Aí que tá a beleza, né? Da gente ir num ambiente que realmente nos permite conhecer as pessoas de verdade. sim. Porque tu entra de manhã, sai de tarde, às vezes não conversa, dado o fato que está atrás de prazo, tem teste para criar, audiência para fazer, e a gente vai se distanciando, né? Até hoje de manhã eu cheguei no escritório e estava pensando como às vezes a gente passa 2 dias sem... Eu tenho o hábito de sempre chegar e cumprimentar todo mundo. Então, tenho contato com todos no escritório, né? Sempre a primeira coisa que tem por hábito já, né? Chegar, cumprimentar, olhar no olho de todo mundo, depois ir para o meu posto de trabalho. Mas, às vezes, alguém que não tem esse hábito trabalha 2 dias e não tem nenhum contato com a outra pessoa, né? E daí a gente, às vezes, em que pese isso ser natural da gente, não é natural de outras pessoas. E, às vezes, a gente falar em reunião, e até minha avó, ela usava um, um ditado muito interessante. Ela dizia para mim que um profeta, ele não tem honra na sua própria terra. Então, um profeta não tem honra na sua própria terra. Ou seja, tem coisas que um pai vai falar para um filho, ou um filho vai falar para um pai, que a depender da situação não vai dar ouvidos. Que um amigo vai falar para o outro que não vai acolher aquelas informações. Justamente por isso, por estar muito perto. E quando chega um terceiro estranho àquele contexto e fala a mesma coisa, aquela pessoa olha, chega a grelar o olho e fala, verdade, tu tem razão. E daí o pai que estava falando olha a pessoa dizendo, tu tem razão, sobe o sangue, né? Mas é porque está muito perto, às vezes. Né? Sim. Tá muito perto, e daí não dá ouvidos. E nesse sentido que até tive uma sugestão de uma das pessoas que trabalha comigo, dizendo, Cleomar, é bacana o que tu fala nas reuniões, é legal, mas vamos tentar chamar um terceiro para falar a mesma coisa que tu tá dizendo, porque às vezes tu tá muito perto, tem que chamar alguém de fora para falar a mesma coisa de uma outra maneira que vai ser absorvida de um modo diverso também. Sim. E o resultado ele pode ser diferente, pode ajudar. Mas vou levar no meu coração esse contexto, tá? Até alguns dias atrás estava procurando, até cheguei a conversar com um menino ali de Florianópolis, mas não pensando em algo tão grandioso, né? Uma viagem, 2, 3 dias, mas uma reunião com o terceiro. Imaginemos uma manhã, todo mundo conversando com um especialista, seja um psicólogo, ou seja um coach, né? Para trazer algumas informações, principalmente relacionado a isso, né? A gente estar bem, né? É importantíssimo. Por exemplo, quando você tem travas, né? Eu diria bloqueios, é muito difícil você sozinho conseguir entender que você tem bloqueios e conseguir por si só vencer
aquele obstáculo, aquele medo que te prende. E o medo, ele é muito paralisante. Ele paralisa as pessoas. Tem pessoas que têm medo de altura, tem pessoas que... Minha filha tinha muito medo de toboágua. Eu fiz um trabalho coach com ela, hoje ela desce em todos os toboáguas, ela me agradece e lembra que foi justamente essa ajuda que eu fiz com ela que fez com que ela vencesse esse obstáculo, né? Esse medo, né? Esse bloqueio mental que ela tinha. Então, você percebe que as crenças limitantes, né? Que faz com que as pessoas elas sirvam como barreiras, como travas. Se elas não tiver um profissional para auxiliá-la, ela vai ficar impedida de crescer. Ela não vence aquele obstáculo sozinha. Então tem que ter alguém que é o coach, que é o profissional, que vai colar nela e vai guiá-la para que ela possa superar aquela dificuldade, aquele medo, aquele trauma, aquele bloqueio e conseguir alcançar resultados inimagináveis. Porque é isso que faz um coach. Chega a arrepiar, né? Chega a arrepiar. É fazer você acreditar em você mesmo. Não, cara, mas eu acredito em você. Eu acredito que você é capaz. Vamos lá. Você vai chegar a isso aqui. Você acredita em você mesmo? E aí você fica assim e o cara começa a te incentivar, fazer com que você acredite em você mesmo e começa a trabalhar o seu psicológico, o seu emocional e você vai se soltando, vai se desprendendo e vai conseguir ir para um outro patamar. Muitas pessoas não estão preparadas para isso. Precisa de um profissional para auxiliar nessa trajetória, nesse crescimento, nesse desenvolvimento pessoal. E o que é exatamente o teu trabalho ali de coach, o Dr. Célio? Cara, quando eu fiz de forma pessoal, mas depois comecei a ajudar empresários. Uhum. Então, hoje, eu tenho algumas palestras, por exemplo, qual é a diferença de um líder coach para um líder tradicional? Aí eu tenho lá a diferença, né? O líder coach, ele não bate a porta na cara dos outros. O líder tradicional bate. E aí nós conseguimos pegar comportamentos e trabalhar nesses comportamentos, cerca de 38 comportamentos que é de líderes tradicionais. O líder coach não faz isso. Abordagens, né? Por exemplo, como é que um líder coach chama a atenção de alguém? Ele chega e traça 5 elogios. Né? Quero chamar a atenção do Moraes. Moraes, você é muito importante para a nossa equipe. Você é muito valioso. Nós gostamos muito do seu trabalho. Você é uma pessoa divertida, você é muito capaz. A parte técnica que você faz, cara, é uma obra-prima. Aí depois de elogiar Moraes, fala assim, eu posso te dar uma sugestão? Você vai dizer não para mim? Claro que não. Pode. E aí eu vou chegar para, olha, você já pensou em fazer isso? Não dessa forma, mas fazer assim, assim. O que você acha de tentar dessa forma? Você acha que produziria um resultado diferente? Olha, tem certeza que essa pessoa vai te agradecer e vai tentar. Ou ela vai dizer, eu já tentei e não deu certo. Né? Mas ela vai te dar a chance para você falar e vai te ouvir. E é isso que a gente precisa fazer, é impactar as pessoas, a vida delas com uma abordagem diferente, que você dá uma bronca, né? Brigar com aquela pessoa, menosprezá-la na frente de outros. E hoje... Agora, termina ali assim. Hoje a gente vê que muitos líderes, empresários, eles não têm preparação para lidar. Eles acham que o patrimônio deles é o prédio, aquelas máquinas, mas não. O verdadeiro patrimônio hoje de uma empresa é a sua equipe. Uma equipe coesa, bem treinada, bem motivada, produz resultados revolucionários. Então, se o empresário, o líder, investir na sua equipe, ele vai obter resultados revolucionários. Isso é muito importante que os empresários e mesmo os profissionais no ramo do direito entendam isso e invista em sua equipe. Perfeito. Tem uma estratégia que uso já há um bom tempo, mas claro, não baseado em estudo, né? Baseado na vivência. Na vivência, né? Mas já utilizo isso faz anos, né? Quando preciso... E daí eu trouxe isso para o escritório, né? Sempre que pode eventualmente ter aí falhado, porque daí a galera depois vai olhar o vídeo, ao invés de filha da mãe, aí não fez igual, tá mentindo, né?
Mas sempre que posso, e sempre tentei, porque eu utilizo já há muito tempo a estratégia, quando eu preciso fazer algum tipo de correção, eu fecho os olhos e tento imaginar características verdadeiras. Não pode não ser verdadeira. Tem que ser característica de verdade. O que essa pessoa tem de boa? E daí eu sempre listei três. Três coisas de verdade. Então, se a pessoa ela não é técnica, eu não vou dizer que ela é técnica, porque é mentira. Ela nem acredita, né? Então, achar coisas que eu sei que é de verdade dessa pessoa. E eu falo essas três verdades com o meu coração. Porque, de fato, aquilo transcende. Quando aquilo é verdade na pessoa, transcende, transborda. E, depois de falar essas três características, deu larga boa. Ó, tá parada aqui, tem que melhorar, meu. Isso aqui tem que melhorar, senão não vai dar certo. E Você depois... tá sendo um líder coach, não um líder tradicional. E daí, depois de trazer esse assunto à baila, eu sempre termino com outro elogio. Então, a gente tem uma grande oscilação, né? De elogio, de crescimento e de sustentar aquela verdade de novo. Mas isso já vinha desde que já há um bom tempo, né, utilizando para a vida, né? E sempre deu certo. E uma coisa muito legal, cara, que a vida me ensinou e que sempre que tem oportunidade eu coloco para as pessoas e quero aqui compartilhar, né, contigo, né, Dr. Célio, é que certamente tem aí conhecimento a respeito do ponto, mas vale a pena a gente compartilhar porque é uma coisa simples. Mas que, às vezes, dado a imaturidade, principalmente dado ao fato de que a gente é muito jovem, a gente não percebe a grandeza disso, que é sempre tem alguém vendo. Sempre tem alguém vendo tudo. E um retrato disso é que tu é realmente aquilo que tu faz, às vezes, quando ninguém vê. Nas entrelinhas, né? Quando ninguém tá vendo lá, é tudo de verdade. Agora, quando tu tá num lugar onde tu imagine que ninguém está te vendo, mas que tem alguém, cara, ali tu tá sendo observado, ali tu tá sendo filmado e a tua ação vai determinar consequências para sempre. Para sempre. Eu penso dessa forma, ainda acrescento mais algo aí à sua fala. Além de pensar que alguém pode estar vendo, te observando, eu acredito muito, eu sou muito religioso, eu tenho muita fé. Eu acredito que Deus está vendo também. Porque eu acredito que nós não estamos sozinhos aqui no universo, aqui na Terra, nesse planeta. Aqui nós não viemos do macaco, do nada. Não é essas teses aí mirabolantes aí de Jason, Darwin, né? Que a origem das espécies, até já foi comprovado. Inclusive, eu fui num Washington, no museu lá, tem aqueles crânios que eles diziam que havia australopitecos, neandertais e tudo mais, que eles moldaram os fósseis com gesso e que aquilo lá... Nos convence se ficar olhando. Você vai lá, bate lá, você vai achar gesso ali, que não é bem aquele crânio da forma como eles colocavam, né? Então, eu acredito que o ser humano ele foi criado segundo a espécie, né? Cada um segundo a espécie, que Deus é o criador, né, do universo, da Terra, que nós, acima da nossa cabeça, existe um ser supremo, que nós devemos uma prestação de contas a essa pessoa. E ele nos observa, embora você ache que ninguém está observando, mas ele está observando o seu comportamento, a sua conduta, né? Eu digo que a maior malandragem que tem é ser honesto. Porque se você é honesto em qualquer campo da sua vida, né, consigo mesmo, você vai ficar bem com a sua consciência. Porque nós temos um bichinho dentro de nós que ele é um acusador, né, que é a consciência. Né? E quando você faz algo de errado, não precisa ninguém te cobrar. A própria consciência do ser humano, ele cobra, martela, você se incomoda, que você fez algo que não é
você não deveria fazer aquilo. Os seus valores éticos, morais, a sua formação religiosa, a sua criação, diz que você não deveria ter feito aquilo ali. E essa consciência ela é como um sinal vermelho, né? Você está no carro dirigindo, acende o sinal vermelho, você mete o pé no freio, né? Freia e você espera, você não vai. A consciência, ela funciona como uma bússola, como um guia, como um freio, que nos freia e nos reprime de fazer coisas que elas são erradas. Por isso você não vai parar na cadeia, por isso que você tem um comportamento ético, moral, né? Por causa dos valores religiosos que você aprende da Bíblia, da sua fé, né? Dos costumes, da criação do seu pai. Mas tudo isso serve como embasamento para você poder andar numa linha que é a linha do bem, de fazer o que é justo, o que é certo. E eu diria que a religiosidade tem exercido um papel fundamental na minha formação, na minha personalidade. E tem me ajudado muito a trilhar um caminho que eu diria que é aquilo que eu acho que é o ideal de vida. Sim, e essa realmente é o que nos traz uma certa paz. Hoje de tarde atendi a uma moça que ela acabou perdendo um parente de 28 anos de idade, e a gente se socorria, né, da religião, se socorria de Deus, e perguntava para ela se ela acreditava em Deus, e realmente esse acreditar em algo além daqui nos conforta, e nos conforta muito, e nos permite ter a certeza de que se a gente está realmente fazendo a coisa certa e está em paz com Deus, volta tudo. É só questão de tempo, é só ter paciência que volta todos esses nossos atos, toda essa forma de ser, né, de acordo com o que é realmente o certo, né, segundo os olhos de Deus, né? Exato. Olha só que interessante. Nietzsche, ele esvaziou tanto por estar destituído de propósito e de crenças. Ele passou a não acreditar em Deus, né? Passou a não acreditar, e foi esvaziando. Sabe o que ele fez? Ele se suicidou, ele tirou a própria vida. Então, o esvaziamento do nosso interior, quando você perde a esperança, você perde o propósito, você perde a fé, corre um sério risco de você ir nesse caminho. Então, por isso que a fé, a esperança, o propósito são molas propulsoras da nossa vida e faz parte, e faz você sentir bem, né? Te motiva, você tem um objetivo na vida. Porque quando o cara se esvazia demais e não acredita em nada, né? Ele corre muitos riscos, principalmente de voltar para dentro de si mesmo, achar um vazio e não encontrar resposta às suas indagações e se esvaziando cada vez mais. Isso é muito perigoso, né? Porque nós temos que obter respostas às intrigantes perguntas da vida. Cara, quem somos? De onde viemos? Por que nós estamos aqui? O que o futuro nos reserva? E quantas outras indagações nós fazemos e que nós somos seres curiosos e devemos buscar respostas a essas intrigantes perguntas. E é isso que nos motiva, é você encontrar as respostas que alivia e que te deixa tranquilo, que te deixa em paz. E a fé, a religiosidade faz um papel fundamental nesse sentido. Sim. Nos emociona ouvir as palavras, tá, o Dr. Célio? Antes que eu esqueça aí um vinhozinho aí. Uma safra 2019. Cara, eu sou fã de vinho. Muito obrigado. Gosto muito dos Cabernet. Olha. Gosto muito dos Sauvignon, que são umas uvas aí mais suaves. Sim. Vale Central. Tive lá no Chile agora também, deve ter um mês, tá? Fui esquiar lá no Vale Nevado, né? Nossa, o cara legal. Vem aqui, a Grécia um dia, Chile no outro esquiando. Tô querendo ser snob. Eu fui em Balneário Camboriú semana passada e na outra estive em Floripa. Então vou te convidar pra gente poder fazer uma viagem juntos aí, viu? Vamos fazer uma viagem. Vamos ficar lisonjeado. Vamos. Mas aproveitando o gancho. Sim. Como achar esse cliente que dá dinheiro para viajar bastante? Conta aí para nós, Dr. Célio. Vamos lá. Olha só.
A advocacia, doutor Moraes, ela precisa de ter alguns pilares, né? Você tem que construir uma carreira e ter alguns pilares. Um deles, eu diria que são parcerias de sucesso. Hoje eu tenho pessoas, por exemplo, no estado do Paraná, que eles são verdadeiros indicadores. Eu tenho parcerias com eles, eles confiam, eles me indicam. Eu tenho uma espécie de remuneração, eu pago 15% para o indicador que traz um cliente para o meu escritório. E aí eu tenho alguns parceiros que eles fazem isso. E eu desenvolvi isso. Esse 15% é de agora ou antes tu tinha outra porcentagem, doutor Célio? Não, eu tenho Sempre foi? duas porcentagens. Tem uma de 30% se a pessoa trabalhar no projeto juntos, né? E tem uma de 15% que seria só pela indicação. Indicou um cliente, ele ganha esse valor pelo contrato, pelo bruto, né? E isso, ao longo do tempo, essa parceria aqui, ali, né, com as indicações das teses e explicar e treinar essas pessoas, é como se fosse um representante comercial do meu escritório, né? Então é um braço direito, né, que a gente tem e tem dado muito certo. Tem momentos que eu tenho problemas com equipes, que você começa a ter muitos clientes, obviamente você tem a necessidade de crescer mais a equipe. Crescendo a equipe, você tem mais trabalho. Sabe quando você não quer crescer muito também? Que você chegou num momento que crescer mais, vou fechar um contrato, cara, vou ter que trabalhar mais. Poxa vida, eu tenho que trabalhar mais, cara. Então eu tô nessa fase agora, entendeu? Aí tomara que ele não feche, tomara que ele não feche. Pô, que nível, hein, meu? E aí, com o passar do tempo, você também vai adquirindo independência financeira, que é um dos pilares é essa. Você não precisa trabalhar para quem você não quer, para quem não vai te agregar valor ou não reconhece o seu profissionalismo, né? Então, hoje nós temos um ticket que a gente acha que é ideal para trabalhar e a gente mantém quem quer nos contratar vai ter que pagar. Então, ele está comprando ali o quê? É o que você falou, né? Tem aquela história, olha, agrega valor, é experiência, é o know-how. Aí, ele no final das contas, eu tento entregar para o meu cliente, através de parcerias, por exemplo, nós temos um cliente aí que é uma consultora. Da semana passada para essa semana, a gente já conseguiu vender 3 apartamentos para ele. Pô, Entendeu? Que bacana. E por que eu vou vender apartamento para uma outra consultora que não é minha parceira, meu escritório não a representa? Então, eu consigo fazer isso. Então, esses clientes, eu crio um network, principalmente quando é final do ano a gente faz uma festa e encontra todos os clientes, eu falo, é uma oportunidade de network, eu acabo apresentando um para o outro, fazendo negócios. Aí eu tenho indicadores muito interessantes na área de financiamento, linhas de crédito, então uma série de coisas que eu vou agregando para o meu cliente que no final E a ele segurança acha assim, jurídica, cara, e a segurança jurídica dessa parceria, por exemplo, de 15%? A segurança jurídica do linhame ali entre tu e o parceiro. eu faço contrato de parceria com Sempre ele. Eu tenho contrato de contrato de parceria. parceria, tá? Sempre. Eu tenho um contrato de parceria que prevê e semana tem um mês. Eu desliguei um parceiro meu do Paraná justamente porque ele, por 2 vezes, ele pegou dinheiro dos nossos clientes, que era para fazer uma revisional bancária, tinha que pagar o perito, né? O valor foi 2.800 e ele comeu o dinheiro do cliente, que ia pagar depois. Eu falei, não, eu não trabalho dessa forma. Fui lá, indenizei o cliente certinho e desliguei ele, porque o parceiro ele tem que ter um perfil que gere credibilidade. Ele tem que ter essa credibilidade, porque senão ele vai trazer ou clientes que não são bons para o seu escritório ou problemas, vai gerar problemas. E a gente não precisa de problemas. Hoje não precisa de problema. Então, qualquer sinal que eu vejo que não está destoando dos padrões, né? Eu sempre falo assim, seu sim tem que ser sim, seu não tem que ser não. E aí a gente acabou desligando esse parceiro por comportamento mesmo. Falta de ética no comportamento dele, né? E isso é uma das coisas mais importantes que tem, né, doutor Célio? Esse cuidado com quem entrar. Mas, sobretudo, a ausência de espera quando precisar tirar. Tu pode demorar. Esses dias, nós estamos precisando de 2 pessoas no mínimo aqui no escritório, né?
E esses dias, conversando informalmente, uma das pessoas que trabalhava comigo falou: pô, cara, mas tu tem um monte de currículo aí, por que tu não contrata alguém? Demora para contratar e seja imediato para tirar. Mas demora. É difícil. É. É difícil porque numa conversa informal, ou quanto mais tu ficar à vontade, mais tu vai revelando a situação de quem tu é. E tu sabe os teus valores, né, Dr. Célio? Eu sei os meus e tem que ter pelo menos alguns que se filiam ao modus operandi do escritório. E se tu não vê isso de uma maneira muito cristalina, não que a pessoa não seja idônea, mas se tu não vê esses valores de uma maneira muito cristalina, eu penso que não é uma escolha legal. Dá para esperar um pouco mais. Agora, quando realmente bater o santo, quando os valores eles forem aqueles que tu busca, não deixa passar, porque é difícil achar. É difícil, olha. Eu vou te dizer que vai fazer alguns meses, tá? Que é entrevista, entrevista, entrevista e difícil, tá? É difícil. E reitero aqui, não é que a pessoa não seja boa. Não é que a pessoa não tem característica. Tem. Pessoa idônea, trabalhador, trabalhadora. Mas algumas instituições têm um perfil. Como o escritório aqui tem um perfil, como o escritório do doutor tem um perfil, então tem que se enquadrar no teu perfil, no perfil do escritório. Em alguns valores, em alguns pilares do escritório, se não se enquadrar, não dá, né? Então Exato. a gente fica trabalhando um pouco mais, sem mais gente. E uma coisa que Por isso que eu acho. falei que às vezes crescimento é problema, porque você É, não tem equipe. sim, Na nossa profissão é meio personalíssimo, aí você fica sim, sobrecarregado demais, com muita sim. revisão, com muito conteúdo que precisa ser desenvolvido e teses, e não é fácil direito, né? Hoje mesmo, doutor Moraes, a gente trabalha de uma forma muito estressante. É, duas situações. Um cliente que ele foi impedido pelo fisco de emitir nota fiscal. Então, imagina uma empresa que fatura 1 milhão, o fisco chega lá e não estabelece o direito ao contraditório e ampla defesa, simplesmente emite lá, né, pum, hoje você não emite mais nota fiscal. E pessoa, que loucura. Aí você tem que entrar com impetrar um mandado de segurança muito rápido para que o direito do seu cliente, né, não vai. A empresa vai fechar as portas se ele puder emitir nota fiscal, né? Outra situação hoje ainda, nós temos um cliente lá que o leilão foi anulado do bem, por, por considerar que o bem dele é um bem de família. Só que olha só que loucura. A pessoa que comprou, porque o leilão ele foi cancelado, tá? A pessoa que adquiriu, ela entrou com uma ação de emissão na posse, autônoma, e o juiz deu uma liminar. E agora o cliente está com uma ação de anulação do leilão, que não foi julgado no mérito, mas a gente conseguiu impedir o leilão, tá? Em sede preliminares, né? E aí uma outra ação da emissão na posse. Aí nós entramos com um agravo, né, dessa decisão. E aí o juiz de primeira instância, a gente pediu um pedido de reconsideração e um agravo para ser apreciado no Tribunal do Paraná. E aí nós ligamos lá para, olha, gente, como é que a gente vai fazer? Olha que celeuma. De um lado, tem um juiz que diz assim, emissão na posse. O leilão tá cancelado. Olha que loucura. E o cliente falou assim, não tem para onde ir. E fica me ligando, cara, como é que vai fazer? Não tem para onde ir e tal. Ele só tem aquela casa, né? E aí você fica em cima, dependendo de uma decisão do Poder Judiciário. Então, é estressante a nossa profissão. Tem muitas situações que envolvem vidas, envolve o bem maior, que é a moradia da pessoa, que está sendo, né, de uma certa forma ali, uma afronta a alguns direitos. Se você tenta conseguir, depende do Poder Judiciário, você liga lá. Aí quando eu liguei hoje, faltava 10 minutos para 6 horas, eu falei assim, cara, mas não dá tempo. Eu falei assim, pelo amor de Deus, faça isso daí subir para o gabinete. Eu preciso despachar com desembargador, isso está no cartório ainda. Né? Cara, mas por favor,
faça esse favor para mim. Aí, com muito custo, consegui convencê-lo do servidor ali, que faltava 10 minutos Sim. fazer ali, Oh, cumprir a diligência para subir para o gabinete. mas Amanhã eu vou ficar com o desembargador lá ligando, né, e tal, para ver se a gente consegue reverter essa liminar da emissão na posse. Então, a gente trabalha com muitas situações assim, estressantes, né? De que vai, vem, liminares, direito imobiliário muito legal, né? Tem outro cliente também lá, de um apartamento lá, que a gente conseguiu. Eles conseguiram a emissão na posse, né? A gente entrou com o recurso, foi para a segunda instância, aí também, por liminar, conseguimos devolver a posse para o nosso cliente e agora foi julgado o mérito do recurso e foi devolvida a posse para ele. Olha que bagunça. Agora nós estamos entrando com uma ação declaratória, né? Uma ação declaratória para que o juiz possa declarar que a arras ali ela é penitenciais, né? Arras penitenciais e com o depósito da arras para que garanta o direito de arrependimento do negócio e possa devolver que se esse efeito for produzido nessa ação declaratória, ela vai cair por terra a emissão na posse da ação principal. Mas é tudo uma coisa complexo, complexa. mas o direito imobiliário, e tu contava antes da venda de 2 imóveis, né? A gente, ao longo da vida, vai tendo... Deixa eu ver aqui o acentuado. Temos mais 10 minutos aí para trocar ideia. Não, aí abrir uma história agora que é se estender alguns minutos, vamos acelerar um pouco. Antes de entrar no novo mérito aqui, queria deixar registrado, o Dr. Célio, um agradecimento aí à galera que nos apoia, né? Que faz aí tudo isso aqui funcionar. E puxando o gancho ali para o direito imobiliário, tá? Estamos com um empreendimento aqui em Tijuca, na frente do Fórum, Moraes Empreendimentos Imobiliários. A ideia é justamente trabalhar com essa parte de imóveis, mas pensando que realmente não é só bacana o direito imobiliário. Dá dinheiro. Como outras áreas dão mais dinheiro, né? Mas, sobretudo, o direito imobiliário. Porque se tu fazer uma pesquisa aí breve no Google, como ficou rico a maioria das pessoas do planeta Terra? Cara, a grande maioria foi imóveis, né? A grande maioria delas, para não dizer aí 90%, todas foi imóvel. Então, o imóvel, ele foi, e penso, durante muito tempo, ainda vai ser a bola da vez. Talvez essa questão relacionada à tecnologia mude, né, esse contexto, mas eu penso que hoje, durante mais muitos anos, o imóvel ainda vai ser um bom investimento para aquele que quer enriquecer, né, viver de renda passiva, que penso é um sonho da Atingir a grande independência maioria. financeira, né? Independência financeira. Porque assim, ter independência financeira no sentido de ter renda passiva suficiente para te ter uma vida independentemente de trabalhar, É o eu ideal. acho que Aí você é uma pessoa rica, é uma pessoa rica. né? E Não é você, porque você trabalha e ganha bem, mas você tem você depende do seu trabalho. Se você parar sim, amanhã, você tem uma renda que consiga manter as suas despesas sem você precisar trabalhar, então você é um cara rico. você é um Não cara importa rico. o valor, porque você tem um Isto. padrão de vida, né? Mas a sua renda que você tem mensal consegue pagar essas despesas sem precisar trabalhar, você está bem, Tá bem. né? E esse é o objetivo aí que eu estou buscando, né? Com esse empreendimento e esse empreendimento, Quero conhecer morar. depois. Vai ser inaugurado daqui uns 30 dias. Tu pode ter certeza, vai receber o convite lá no teu Vai ser um escritório. Aí, prazer. Uma honra. não apenas tu, também a tua equipe, para que se faça um presente lá. Nós vamos nos sentir privilegiado ali com a situação aí do comparecimento de vocês lá. E fica registrado o convite para ti também, Leonardo. Quero te ver lá, hein, mano. Pô, pertinho, né? Pertinho. E o empreendimento é um dos apoiadores, né? Tem um caixa lá imobiliária, tem uma administradora e sempre que possível, né, o caixa disponibiliza, né, um valor aqui para o podcast
E também, não fosse apenas lá o empreendimento, né? Temos a situação do próprio escritório, que cedeu aqui o espaço, que paga aí o Leonardo para estar aqui, né? Que banca toda essa estrutura. E também temos aí a situação de um cliente nosso, o primeiro, espero, de muitos, porque é difícil entrar no ramo do direito empresarial. Estamos aí há 6 anos, há 7 anos aí advogando, um pouco mais aí de meia década, e até hoje temos uma empresa, enquanto eu muito vou lá, muito participo pedindo para nos indicar, mas é difícil entrar nesse nicho, tá, doutor Célio? E tem uma coisa que eu não fazia e vou passar a fazer, que é buscar cada vez mais parcerias. Muito trabalho com parcerias no direito previdenciário, no direito trabalhista, mas começar a buscar essa parte da parceria no direito empresarial também, para ampliar, né, um nicho e conseguir aí contratos iniciais em valores um pouquinho maiores, né? Paralelo a isso, é muito importante, sim. falando sobre padrão de vida e para você ter uma condição de viajar, fazer as coisas que você quer, é não colocar todos os ovos numa única galinha, numa única cesta. Então, parte das minhas rendas hoje vem de uma empresa que eu tenho em Brasília com a minha família, que é uma escola, né, que tem mais de 1.000 alunos. Caraca, parte das minhas olha rendas só que vem bacana. de locação de imóveis que eu tenho locado. Né? Então, hoje, eu não dependo somente da renda do escritório. Eu consegui diversificar. E esse é o segredo. Né? Agora a gente está partindo para um novo projeto. A gente vai entrar no segmento da hotelaria. Né? A gente vai construir um ou 2 hotéis. A ideia é, em 10 anos, construir entre 5 e 10 hotéis, né? Um novo projeto. Massa. Então, está tendo o apoio da USP, né? A gente fez um projeto, fomos selecionados, tá? Como se fosse uma empresa que está nascendo agora, e fomos selecionados e temos uma mentoria com a USP, tá? E ela tá cuidando de toda a parte de projeto, que hoje existe dinheiro no mercado. Isso o que falta é bons projetos. Isso me né? deixa orgulhoso, tá? Obrigado. Isso me enche de felicidade, porque tu tá aqui, é nosso vizinho, meu. Sim. É nosso vizinho. Exato. Então... Cidade pequena de grandes escritórios e grandes advogados. Fazendo história no Brasil, pô. Exterior, não seja modesto. E cito aí, deixo destacado, né, o Duf Pneus, ali, uma empresa aí que a gente tem parceria e que estamos fazendo aniversário já de 2 anos, sempre dando o nosso melhor, né? Feliz aí com a situação do contexto. E como é bom ter empresas parceiras, porque empresas parceiras que são idôneas e que elas seguem a nossa orientação são empresas que nos enriquecem e que a gente enriquece. Verdade. Então, poderia se dizer, talvez esteja exagerando, né? Esse termo não é muito legal utilizar, mas às vezes isso me faz pensar, tivemos a sorte, né? Às vezes não é sorte, né? Tu fez várias coisas corretas e isso acabou tendo um efeito colateral e chegou até nós, né? Mas tivemos ali um cliente muito bom e faço questão sempre de destacar aqui que eles nos apoiam e que hoje eu acho que no Vale do Rio Tijucas, a Duf Pneus, eles vendem pneus, vendem aros. Sábado eu fui lá para resolver uma questão num carro de um dos colaboradores do escritório. Aro da Ferrari, aro da BMW, aro de Mercedes, uns aros lá, uma roda de caminhão lá, com um Mercedes escrito no meio, Ferrari. Meu Deus do céu, quanto é que custou isso aqui, cara? E chama atenção porque... Tô precisando trocar os pneus da minha Mercedes. Agora vai fazer lá, a propaganda aí, vai eu vou lá na Duf procurá-los. Pneus e... Onde que fica? Não tem errada. Tu chegando em Tijucas agora. Tu mora em Itapema, né? Quando tu for para Tijucas, que tu chegar em Tijucas, tu só vai olhando à esquerda. A Duf Pneus, ela é um quarteirão. É mais de... É perto da Chevrolet ali? Passando a Chevrolet. Passa a Chevrolet, cerca de 1 km, 2 à esquerda. Durante o dia legal. tem um boneco lá fazendo um sinal com a mão, né? Para a galera entrar. E vou falar no seu nome. Falando no seu nome lá, tem desconto? Tem. Pode deixar registrado isso. E não, se tu vê a área de recepção deles, é do tamanho do escritório, a recepção. Que legal. Para te ficar tomando um cafezinho, sentado, trocando uma ideia, uma cozinha gigante lá que faz parte da recepção também. Então, eles
conseguiram, e falava pro Carlos, quando eu estava lá sábado conversando com ele, vocês conseguiram alcançar a excelência, que é o seguinte, é o conjunto de duas coisas. Primeiro, um bom atendimento. Ou, talvez, invertendo, primeiro, um bom resultado, qualidade. Porque, cara, às vezes o atendimento não é bom, mas se o negócio é bom, tu vai lá comprar de novo. Se o negócio é bom, tu vai comprar de novo, apesar do mau atendimento. Agora, tu não vive, né, sem um bom produto. Agora, se tu tem um bom produto, tu tem uma entrega boa e tu tem um atendimento bacana, cara, daí já era. Verdade. Eu já fui mal atendido, mas pelo produto bom eu voltei lá a comprar. Sim. Confesso isso a ti. Mas agora, se tu tem a situação de um produto bom, mas tu não tem atendimento, chega um cara com o mesmo produto bom e tu perde. Agora, se tu tem um produto bom e tu tem o bom atendimento, ferrou. Tu não tem concorrente. Sim. Lá Não nos tem Estados concorrente. Unidos, eles fizeram uma pesquisa com as pessoas que saíam com sacolas, né, dos mercados e com compras de modo geral. E eles fizeram uma entrevista a nível nacional, por que as pessoas estavam comprando onde elas compraram, né? E é interessante que como mudou, eles fizeram essa mesma pergunta 50 anos atrás, como os valores inverteram e fizeram hoje. Hoje, o primeiro lugar veio confiança. Confio na marca. Eu comprei isso aqui que eu confio nessa marca. Né? Então, a confiança veio em primeiro lugar. Segundo, que a gente imagina, qualidade. Qualidade está em segundo lugar. Por que as pessoas compram? Por causa da qualidade. Aí, o preço que antes, lá está 50 anos, comprar por causa do preço, ficou em quinto lugar. Quase que nem entra na lista das prioridades. Aí depois veio atendimento, né? E depois veio pontualidade. Né? Porque na entrega, na agilidade, pontualidade, e aí veio preço. Né? Está em quinto lugar. Então, esses são os pilares para você que tem produto, né? Pensar quais são os verdadeiros pilares, o que faz... O bicho é bom, hein, meu? Obrigado pela oportunidade também. Tá sendo um privilégio aqui para mim estar aqui com você, a gente nesse ouvir espaço. De quem né? sabe, a gente fica lisonjeado. Mas continuando a tua linha de raciocínio, eu gostei, cara. Vou levar para mim a informação. Sim. Que são os pilares, né? Claro. Mas acabei te interrompendo. Não. Eu estava só concluindo ali que você, para ter qualquer empreendimento ou para fazer qualquer negócio, tem que pensar nesses pilares. Hoje, inverter os valores. Que preço, seria a confiança. Confiança. O produto seu que você entrega tem que gerar confiança. Confiança, né? o segundo. Qualidade. O terceiro. Terceiro, atendimento. Né? Tem que ter um bom atendimento. As pessoas gostam ainda está em alta ainda o atendimento. Né? Todo mundo gosta de ser bem atendido. Sim. E o atendimento hoje não é dar ao cliente atendimento. Hoje eu diria que o atendimento hoje é tratamento. E qual é a diferença? Se eu falo assim para você, Moraes, tem café aí? Eu te dei atendimento, te atendi bem. Agora se eu vou lá, pego o café, sirvo para você. Pergunta se você quer com adoçante ou com açúcar. Aí eu com adoçante, coloco o adoçante para você e te entrego, eu te dei um tratamento. Né? A excelência. Tá maravilha, né? Então, tentar fazer isso. Né? Esses dias eu conversava com uma das pessoas que trabalha no escritório e falei, ei, tu podia fazer uma gentileza? Só fazer uma experiência. Daí depois de uma semana a gente volta a conversar. Qual é que era a regra, né? A regra é o Max que está na recepção entra em contato com o atendente e abre a porta e o Max traz a pessoa. Vamos fazer um teste. A partir de amanhã, vamos só fazer um teste. O Max, ele vai dizer para ti que o cliente está lá. Grava bem o nome da pessoa. Daí tu vai sair da tua sala, vai lá, vai chamar pela pessoa pelo nome, cumprimentar, perguntar se ela quer um café, ainda que ela já tenha tomado. Se ela dizer que sim, tu faz o café e entrega. E daí tu vem com ela até a tua sala. Depois que ela sair, tu faz o mesmo contexto e pergunta se ela quer um outro cafezinho. Rapaz do céu. Muda. De arrepiar. Fideliza, de arrepiar, de arrepiar. É verdade. Então, assim, são coisas simples, sim, mas que têm uma importância gigantesca. Gigantesca. E que isso, eu uso um termo
que tem que cuidar quando a gente fala ele, porque às vezes tem uma interpretação diversa. Eu digo que a gente tem que permitir o cliente viver uma experiência, que não tem nada a ver com experiência de advogado experiente. É permitir que o cliente ele viva uma experiência que ele nunca mais esqueça quando ele for no escritório. É verdade. Permitir algo diferente que se conecte. Sim. E daí já era, meu amigo. E criar conexões, né? Daí já Porque era. tudo hoje, você tem que ter os gatilhos da persuasão, tem ferramentas, tem que se preparar para atender. Mas o mais importante de tudo é gerar confiança, né? Por que as pessoas compram? Porque confiam, né? Por que as pessoas te contratam? Porque confia, né? Então, se você consegue gerar essa confiança, você vai fidelizar o cliente. Agora, se você contrata um advogado. Aí o advogado é um baita do enrolado, um baita ensaboado, que tem muito, né? Aí passa tempo, não dá satisfação, nunca liga, né? Lá a gente tem relatório mensal, o cliente sempre sabe o que está acontecendo com o processo dele Por mensalmente. mês? Por mês. Todo mês recebe um relatório, entendeu? O seu processo está em andamento, aconteceu isso, não aconteceu isso, tal, E qual o tal. sistema que vocês utilizam? O Astrea. O Astrea, nós utilizamos aqui o ProJuris, mas eu vou te dizer, a gente utilizou 3 programas o ProJuris bom, tá? É, né? Bom, Mas a gente está bem conectado, mas uns 5 anos, o Astrea já tem mas bastante tempo. nós não temos ainda esse hábito de, não me recordo se, porque assim, mandar para todos os clientes, cara, a gente está com uma cartela de 2.000 clientes. No caso seu aqui é diferente, que a gente tem, hoje, nossa carteira de clientes é 50, né? Sim. 50 clientes que nos pagam mensalmente. Quando a gente fala cliente, é cliente mensalista, que paga para o escritório. Nós temos só um. Eu já pensei em mandar pra todo mundo, meu. Eu pensei em mandar pra todo mundo, mas eu fiz, porra, 2.000 mensagens. O Marcos não vai dar conta nem de trabalhar Não, 24 leva 2, horas. 3 dias para poder gerar, porque tem cliente, tem 400 processos, Sim. né? Então a gente tem a ajuda da ferramenta, mas tem que entrar em cada um, às vezes fazer ou explicar para o cliente alguma coisa, o cliente depois liga, quer saber o que significa, né, aquela movimentação. Então é trabalhoso. Mas para o mensalista compensa, né? Compensa. Compensa. Até porque tem muitas outras pessoas oferecendo o mesmo serviço. Então, para você manter esse cliente na sua base, é um atendimento por excelência o tempo todo. Qualquer vacilo que você dá, e tchau. Ele te abandona e vai para outro escritório. Entendeu? A fidelização existe, a importância. Eu falo muito sobre a questão da amizade com os. Tem clientes que a gente toma uísque, eu vou na casa dele, a gente janta juntos, viajamos juntos. Essa amizade, por exemplo, a gente vai no show do Daniel, acho que amanhã, lá em Balneário Camboriú, eu vou com mais 3 casais de clientes. Entendeu? Pega uma mesa lá. Isso é muito importante. Você aproximar desses clientes, e são verdadeiros amigos. Então, você vai trocar, se você está dando um bom atendimento, se você satisfaz, né, as necessidades daquele cliente e cuida bem, esse cliente é fiel. Tem clientes meus aí que já tem mais de uma década, entendeu? Que são mensalistas que nos pagam todo mês, né? Então, é o grande patrimônio que nós temos, né? Cara, que bacana ouvir isso, tá? E vou começar a colocar em prática, tá? Vou começar. Vou pra ontem. Sim. É muito importante essa aproximação com os clientes, né? Doutor Célio, aí passamos 10 minutos aí do horário, se foi 2 horas quase aí, trocando ideia. Meu agradecimento. Passou rápido, não passou? Passou rápido. Meu agradecimento pela situação do bate-papo, certamente. Eu acho que a gente fica até meia-noite, né? Conversando, batendo papo. Vai longe, tá? Ainda mais que são assuntos que nos intriga e que principalmente para mim, são quebras de paradigmas que tu traz e que isso nos engrandece muito a situação da nossa vida. Então, de coração, meu muito obrigado, tá, Dr. Célio? Eu que agradeço pela oportunidade, tá? Perfeito. Os telespectadores aí, os novos advogados, os advogados que nos assistem aí. Isso. Queria dizer para eles, mandar uma mensagem assim, que a gente se coloca à disposição. Se tiver alguma dificuldade, quiser fazer uma parceria, quiser entender melhor como funciona a dinâmica do nosso escritório, as portas do nosso escritório estão abertas. Eu me senti e me sinto uma pessoa ajudada por ti. E deixo registrado. Esse é o cara. Que nada. Se precisar,
Tô precisando de E aprender assim, muito eu ainda, lembro cara. que na, na vez que fui lá fazer uma visita, exatamente como tu está sendo aqui, lá tu foi. Isso é bom, né? Porque é uma Exatamente. referência que ele foi lá e gravou. Ou Exatamente. seja, muitas vezes você tem um discurso, mas na Uhum. prática, no dia a dia, você até esquece de vivenciar ou de fazer, ou de ser gentil, de ser cortês, de Sim. ser, né? Na verdade, eu acho que quando você tem isso como uma filosofia de vida, você exterioriza quem você realmente é. E você falou uma coisa muito importante na sua fala, que é muito importante a sua essência, quem você realmente é. É não viver um papel, né? Você viver a sua essência. Paulo Vieira, que é um grande coach do Brasil, ele fala sobre isso. Cara, que você está vivendo um papel, quer dizer, o cara é muito gordo, mas está vivendo um papel. A essência dele, ele é magro. Né? Um Uhum. bebum, um cara que cai, ele está vivendo um papel, mas ele não é isso, um drogado. Então, deixa de viver um papel como um teatro, como um ator, né? Que ele vive um papel durante um tempo, depois tem até dificuldade de saber quem ele é e voltar a si. Sabia que eles têm dificuldade? Tem que até fazer um tratamento psicológico quando ele incorpora um personagem, ele Uhum. vai viver um papel. Então ele diz: para de viver um papel, viva a sua essência, olha dentro de si quem você realmente é e pare de viver um papel e passe a viver a sua essência. Né? Então, é uma indagação que eu deixo a todos os nossos ouvintes aí, para você olhar para dentro de si, perguntar quem realmente você é e deixar de viver um papel em qualquer campo da sua vida e viva a sua essência. Pô, perfeito. Poxa, agora. Obrigada. Eu que Reitero agradeço. de coração. Um abraço. Obrigada, Leonardo, por sempre estar aí com nós. Obrigado, Leonardo. Abraço. Um abraço. Até o próximo, pessoal. Quiser dar um tchauzinho aqui na câmera. Tchau, pessoal. Um grande abraço.